Eu gostaria de usar da tribuna agora, nesse momento, depois de ouvir vários pronunciamentos que foram feitos pelos colegas que me antecederam, de poder ter a oportunidade de falar exatamente no momento subsequente em que eles terminaram suas falas, para poder discordar, poder dizer as coisas do outro lado, como nós brasileiros, nós trabalhadores, nós empresários, nós agricultores, aqueles que efetivamente pegam no pesado no dia a dia para fazer esse país andar, gerar riquezas, honras, gerar oportunidades e esperar de um Estado algo em troca, e esse algo nunca chega de volta. Ao ouvir meus colegas, vi que há a reclamação de que parece que o projeto que está para nascer e que vai chegar quer tirar benefícios de A, de B, de C. Não se trata disso. O que eu defendo aqui, senador Magro e meus colegas, o que eu defendo é que o Brasil precisa olhar um pouco para dentro dele, do governo, da estrutura governamental, e reduzir os seus custos e se tornar eficiente para que, com esses recursos que hoje chegam nos cofres do governo, sejam necessários e suficientes e de sobra para fazer aquilo que não está sendo feito até agora. É essa a questão. Não estamos aqui a discutir se sobrará mais para um ou para menos, ou se vamos tirar de A ou de B ou de C. Não. O que eu quero e o que eu desejo e o que esses que estão fora da política querem, a todas as pessoas que estão fora desejam, é que o Estado seja eficiente, que o Estado seja cumpridor das suas obrigações e que entregue para as pessoas aquilo que elas esperam, na saúde, na educação, na segurança pública, no investimento. O nosso país, ele está tão atrapalhado, ele está tão perdido nesses últimos anos, que essa semana ouvimos uma notícia de que até o espaço aéreo brasileiro foi rebaixado por uma associação de pilotos do mundo afora, considerado o nosso espaço aéreo como um espaço aéreo de um país que tem guerra, de um país que não tem pistas balizadas e que não tenham pistas controladas para descer aeronaves. Quer dizer, aonde nós estamos chegando, gente? Aonde nós estamos chegando? Um absurdo esse tipo de situação. Isso só demonstra que o Estado brasileiro não está preocupado com o cidadão. Ele não está preocupado com você, meu caro Dário Berg, que está lá em Santa Catarina. A corporação do governo está preocupada com ela mesma. Está preocupada com o salário dela, com os benefícios dela, com aquilo que sobra para ela e para suas famílias. Não está preocupado com o agricultor, não está preocupado até com aqueles que recebem Bolsa Família. Me parece que o Estado brasileiro dá Bolsa Família para as pessoas não é para ajudar, mas é para acalmar, contentar. Fiquem quietos, fiquem aí, não nos atrapalhem. É esse Brasil que nós queremos discutir daqui para frente. E claro, e concordo quando muitos sobem aqui e fazem algumas observações num possível governo Temer que vem para frente. E eu também já tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Temer ou vice-presidente Temer hoje, que se for para fazer um governo, se ele for fazer um governo a moldes do que está aqui, a chance de errar é de 100%. É de 100% a chance de errar se seguir a mesma metodologia que está aqui. Pois nós temos, então, a partir do impeachment, uma oportunidade de mudança. E essa mudança, se não acontecer agora, por algum motivo, ela terá que ser feita e tentada ser feita lá em 2018. Mas a necessidade de mudança, ela é muito maior, mas muito maior, que só trocar um governo. Tem que trocar de atitude, tem que mudar a atitude, a posição, tem que fazer com que o Brasil funcione, e que o Brasil funcione para os brasileiros e não para as corporações que são donas do Brasil. Essa é a verdade. O Brasil não é do cidadão. O Brasil é daqueles
que mandam no Brasil e que seguram o Brasil. Ouço, Vossa Excelência. Senador Blairo, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência, me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo. Eu sou favorável à abertura do processo de impeachment. Meu voto será favorável à abertura do processo de impeachment. Agora, eu vejo com extrema preocupação as notícias que estão saindo nos jornais sobre a formação do governo Michel Temer. Vejo com muita preocupação isso. Na minha concepção, ele deveria se espelhar no ex-presidente Itamar Franco. Fazer um governo de transição, um governo que não fosse aparelhado, que não... Às vezes, os jornalistas, eu li em mais de um jornal, nem sempre o que a gente lê é verdade, Vossa Excelência sabe. Então, eu espero que os jornalistas, que é mais de um, estejam desinformados. Isso muitas vezes ocorre. Agora, o que eu li no jornal é de arrepiar os cabelos. É que já vai fatiar o governo por vários partidos, distribuir o ministério tal para o partido tal, o outro ministério para o partido Y, e não sei do quê, num fatiamento totalmente contra a vontade das ruas. O que as ruas querem não é isso. Vai dar o Ministério da Saúde para o partido tal. Pior, vai dar os bancos públicos. Vai dar a Caixa Econômica para um partido, o Banco do Brasil para outro. Isso é uma brincadeira. Isso é perder totalmente a conexão com o que as ruas estão pedindo hoje. O que ele deveria fazer é o oposto, reduzir o número de ministérios, não uma reduçãozinha pequena não, reduzir para 12, reduzir o número de cargos comissionados. A França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro 8.000, o Brasil possui 23.941, vamos reduzir bruscamente esse número de cargos comissionados. Vamos fazer uma reforma do Estado. Hoje o Estado está apropriado pelas máquinas dos partidos políticos. Parece que ele não serve ao contribuinte, parece que ele serve à construção e perpetuação de máquinas políticas. Então, eu acho que tem que ser feito isso. Tem que ser feita uma mudança na forma de administração pública. Facilitar as pessoas a empreenderem, fazer uma reforma tributária que reduza a carga tributária para facilitar as pessoas a empreenderem, a gerarem emprego e renda, reduzindo a carga tributária, incentiva as pessoas a, de repente, tirar um dinheiro do banco e aplicar, abrindo um empreendimento, gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia. Então, eu não consigo entender que a lógica é essa lógica de, não, vou contemplar, parece que ele está fazendo um governo, está montando um governo, pelo que a gente lê nos jornais, não tem como dizer que é verdade, mas parece que ele está montando um governo para contentar os partidos, e não pensando no cidadão, no contribuinte. E aí não me interessa se é o PT, se é o PSDB, se é o PMDB, ou o que partido for. A lógica da administração pública não pode ser atender as máquinas dos partidos. Não pode ser ter voto no parlamento apenas. Deveria ser se preocupar com a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à população. Esse país precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma do Estado, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados, que devolva o Estado para o contribuinte. É isso que eu tinha a dizer, e parabenizar a Vossa Excelência pela oportunidade desse tema que está levantando e pela forma como está colocando. Se ele entrar para fazer simplesmente o que está sendo feito, vai ser muito triste, porque ele vai jogar fora uma boa chance que ele está recebendo. Está entrando sem precisar fazer acordo nenhum. Exatamente. E vai simplesmente entregar na mesma forma de administração pública, essa forma fisiológica do toma lá da cá. Então, com isso, eu não tenho como concordar. E parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Regufe, pela sua parte, a sua participação. E na mesma linha que eu vinha dizendo, né, só veio corroborar com aquilo que eu estava dizendo. Quer dizer, não podemos pensar em repetir o modelo de governo que aí está. Eu
como disse antes, já tive a oportunidade de falar isso ao presidente Michel Temer, que ele precisa escolher pessoas capacitadas, pessoas que conheçam os setores em que vão trabalhar. Não é tempo e oportunidade para experiências e para aprendizes, é tempo para quem sabe o que tem que ser feito e no momento em que tem que ser feito. Portanto, a oportunidade que o Michel Temer tem pela frente, e eu diria que a oportunidade nem é dele, a oportunidade é nossa, do povo brasileiro, de uma mudança de postura no governo, nós não podemos desperdiçar de forma nenhuma. Senadora Ana Amélia, ouço Vossa Excelência com muito prazer. Eu volto ao início do pronunciamento de Vossa Excelência a respeito da aviação civil e da questão relacionada ao uso do espaço aéreo, senador Blairo Maggi, para avaliar essa forma, essa abordagem da nossa deficiência logística num dos setores mais estratégicos, que é a aviação civil. E nós não fizemos o dever de casa. Então, a nossa imagem lá fora está muito ruim nesse aspecto também. E pior é a segurança do passageiro, dos passageiros. Ontem, num voo de São Paulo para Porto Alegre, houve uma ave, atingiu a turbina de um avião, que, por sorte, não aconteceu um desastre maior. O piloto teve muita habilidade e perícia, voltou, a companhia aérea deu as informações necessárias. Mas isso revela apenas o descaso que tivemos com os setores estratégicos, que é o custo. Aqui está se falando muito, fazer um Estado mínimo, deixar de ser um Estado grande. A questão não é mínimo, médio ou grande, senador Blairo. A questão é de um Estado eficiente que sirva para o cidadão. Não é o tamanho do Estado que importa. Importa é a eficiência desse Estado ao prestar um serviço de saúde, de segurança, de educação. É isso que conta. Se ele for grande e for eficiente, não tem importância. Se ele for pequeno e for eficiente, não tem importância. O tamanho é um detalhe. A questão é a eficiência e também o custo dessa eficiência. Queria também lembrar para Vossa Excelência, que é do Mato Grosso, que foi ajudar o desenvolvimento daquela região. Nós vamos discutir amanhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que eu tenho a honra de presidir, senador Blairo Maggi, uma questão levantada pelo senador Dário Berger, com toda a propriedade. Não é possível que a logística seja tão deficiente que o produtor de suínos e de aves lá em Santa Catarina, que são extremamente eficientes, dependa da importação de um milho, que é a ração para esses animais, lá do Mato Grosso. Lá, o produtor vende a saca de trigo por R$ 23, R$ 22. Sabe quanto o produtor de aves vai pagar lá em Santa Catarina? R$ 53. Ou seja, onde está a nossa logística? Isso não há lógica nenhuma. E o que vai acontecer? A transferência das unidades produtivas de Santa Catarina para o Centro-Oeste, para junto. Tudo bem, mas quem vai sofrer serão os trabalhadores. Se forem para lá, senador, o senhor sorri isso. De fato, o que vai acontecer vai ser essa mobilidade. Então, isso revela apenas a incapacidade dos governantes brasileiros de terem há muito tempo resolvido essa questão. E nós continuamos discutindo se vamos fazer parceria público-privada, se vamos fazer concessão, se vamos fazer licitação, se vamos fazer... Não dá, senador. O povo tem pressa. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu ri porque é claro que é muito ruim para o Rio Grande do Sul nessa área, o Santa Catarina é muito bom para o Mato Grosso. Mas essa é a federação que nós vemos e precisamos, sim, melhorar a questão logística para que o transporte desses produtos não sejam tão pesados como são nesse momento. Eu ouço o meu colega senador de Mato Grosso, Zé Medeiros, aproveitando cumprimentar o nosso deputado Adilton Saquete, ex-prefeito de Rondonópolis, meu amigo e compadre que nos visita nesse momento aqui. Muito obrigado, senador Blairo Maggi. Aproveito para cumprimentar também e dar as boas-vindas ao deputado, já ia chamando de senador, Adilton Saquete, ele que é conhecido, inclusive, lá no Estado como estufa-urna. Quase que não sobra voto para os outros candidatos lá, senador Blairo Maggi. Mas quero lhe parabenizar por essa fala, uma fala lúcida e no momento em que o Brasil está num debate, um momento histórico, mas às vezes um debate muito monotemático. E Vossa Excelência, obviamente com a experiência que tem, traz também as dificuldades e os desafios que se impõem nesse momento. Ao falar sobre o tema aviação civil, lembro
por exemplo, quero dar o exemplo aqui do aeroporto da nossa cidade, Rondonópolis, cidade essa que tem os 3 senadores e que passa por um momento difícil na estrutura. Faz parte de todo esse conjunto que o governo federal fez um grande plano de aviação regional, acabou não chegando a bom termo. E lembrar aqui que há poucos meses quase tivemos uma tragédia no aeroporto, onde uma aeronave da Passaredo pousou 300 metros antes da pista, dentro da soja, batendo no muro, no alambrado do aeroporto. Sim, foi um milagre divino não ter acontecido uma tragédia. E Vossa Excelência faz muito bem de trazer esse tema e me filio juntamente para podermos cobrar e aqui pedir também o reforço do deputado Adilto Sacchetti e de toda a nossa bancada, para que a gente possa mudar a situação da... Principalmente Mato Grosso carece muito desse meio de transporte, porque nossas distâncias são imensas. Só para se ter uma ideia, para quem está nos assistindo, Mato Grosso cabe lá 10 Portugal, 3 França, 7 Inglaterra. É um estado gigantesco e precisa muito da aviação para poder o estado se desenvolver. Não tem como, nós temos uma malha rodoviária ainda muito carente e precisamos que a União nos dê os instrumentos necessários para que aquele estado possa desenvolver mais ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. Com a complacência da mesa, eu ouço o último senador que me pediu uma parte, senador Ataídes, do Tocantins. Senador Brário, Vossa Excelência fala sobre a perspectiva da futura gestão do próximo governo. Nós somos empresários, senador Brário. Nós, quando temos que tomar alguma decisão dentro das nossas empresas, nós então reunimos nossos diretores e questão, às vezes de hora ou de dia, nós então tomamos a decisão. Entretanto, senador Brário, a presidente da República, o presidente da República, antes de tomar qualquer decisão, tem que sentar com 513 deputados federais e mais 81 senadores da República e diversos governadores. Eu vejo, senador Brário, que o problema do Brasil, como já é sabido, não é só a corrupção, e sim a má gestão. Esse desastre do PT, do governo Lula e da Dilma, não é culpa tão somente dos dois. Eu tenho dito isso e repito, é culpa também deste Congresso Nacional, que bate sempre o carimbo e devolve. Portanto, esse novo governo tem 2 desafios enormes pela frente. 2 bombas relógios que vão explodir, 2 bombas relógio que vão explodir, que é a dívida interna e externa e o desemprego no Brasil. Portanto, senador Brário, eu percebo que este governo que está aí para se reinstalar, do Michel Temer, que eu nem o conheço, eu nunca falei com o vice-presidente Michel Temer, o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado Federal têm que estar ao lado desse futuro governo. O estrago que o PT causou ao país e à nossa população não nos dá outra alternativa senão, neste momento, unir forças, esquecer cor partidárias, esquecer interesses pessoais que reina dentro deste parlamento e agarrar as mãos para resolver os problemas do Brasil. Portanto, eu vejo o seguinte, se o Senado Federal, a Câmara Federal, não for complacente, não for companheira
desta gestão Temer, evidentemente que será mais um desastre. Portanto, eu volto a repetir, o futuro desse governo que está aí para se instalar depende da Câmara Federal e depende do Senado Federal, depende de cada um senador da República. É hora da gente, então, esquecer os interesses pessoais e pensar no Brasil como um todo. Mais de 25 milhões de brasileiros desempregados e uma dívida insustentável. É assim que esse parlamento tem que pensar e eu tenho certeza que Vossa Excelência, senador Brairo, como empresário, sabe disto muito melhor, inclusive, do que senador que aqui lhe pede essa parte. Nós temos que estar ao lado desse governo, independentemente do que ele se propõe para a gente consertar o país. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Ataídes. Senador Petecão. Senador Blairo, primeiro agradecer e também ao nosso presidente, apenas 2 minutos. É porque vi aqui o senador Zé Medeiros falando a respeito da aviação, das condições da aviação do seu estado, que é o vosso estado também, que é o Mato Grosso. E agora eu conversava com ele, eu perguntava, senador Zé Medeiros, quantas empresas hoje prestam serviço ao seu estado? Ele falou TAM, Gol e Azul. Lá no Acre... A Avianca também. E a Avianca também. Lá no Acre, 3 horas de voo, nós temos um dos voos mais caros desse país. E hoje nós estamos dando graças a Deus que ainda tem a TAM. Que a Azul saiu, não temos a Avianca, e a Gol já acena com a possibilidade de também retirar seus voos. Então, a situação da aviação hoje no Brasil é muito grave. Hoje tivemos uma reunião lá no gabinete do senador Gladys para tratar desse assunto com o pessoal da TAM. Segundo a TAM, nós temos um dos ICMS mais caros do país. Por isso, essa desistência das empresas. Olha, mas... Em primeiro lugar, o governador não flexibiliza, não ajuda, e as empresas só colocam os aviões para rodar onde dá muito lucro. Aí onde as autoridades brasileiras deveriam tomar providência, porque e o lado social? Se um cidadão como hoje adoecer lá em Rio Branco, se ele não tiver o mínimo de condição, vai morrer à míngua, porque não tem condição. Mas senador Blário, a situação é muito grave. A situação não é grave, a situação é gravíssima, presidente Magno Malta. Eu acompanhava hoje, pela imprensa do meu estado, e a polícia desbaratou uma quadrilha que agia na Secretaria de Habitação. Essas casas da minha Casa Minha Vida, essas casas que foram construídas para atender as pessoas carentes, essa quadrilha criou uma imobiliária dentro da secretaria negociando essas casas. Lá no Acre nós temos assim milhares de famílias carentes que foram atingidas pelas enchentes. Já está passando do limite. Existe uma necessidade. Adorei mais. Existe uma necessidade dessas pessoas em acessarem essas casas do governo federal. E, para nossa surpresa, ontem, ainda bem que desbaratou, porque prejudicou muita gente, e o pior é que o governo não sabe de nada, não viu nada, o secretário lá também não sabe de nada, e, na verdade, quem foi prejudicado foi as pessoas que mais necessitam. A culpa é da presidente Dilma? Eu acho que não. Ela deu recurso, construiu as casas, agora o que nós queremos é rigor na apuração. Só para lhe passar, porque a situação parece que não tem mais jeito. A situação parece que não tem mais jeito. A situação é muito grave, senador Blário. Senador Magno, eu preciso de 1 minutinho só para concluir meu raciocínio, que o tempo vai zerar lá. Presidente. Muito obrigado, presidente. Para finalizar, eu estava falando sobre política, sobre administração e sobre a crise do Brasil. E gostaria de dizer que a questão aqui não é a briga do trabalho
com os empresários do patrão contra o empregado. Pelo contrário, aquilo que o PT sobe aqui e fica nos acusando que nós queremos terminar, é bem ao contrário. Eu, como empregador, eu quero defender e defendo o meu funcionário, o meu colaborador. Tenho que dar a ele todos os meses, no final do mês, o salário sagrado dele e tenho que dar as condições necessárias para que ele possa trabalhar. Portanto, não se trata aqui de dizer que quem quer mudar esse governo que aí está contra o trabalhador. Pelo contrário, eu sou favorável ao trabalhador, quero manter o emprego e quero manter ele ganhando e ele sustentando a família dele. Porque não tem coisa pior no mundo do que um pai de família chegar em casa sem emprego e olhar para sua esposa, seus filhos e perguntar a si mesmo: como farei para sustentá-los daqui para frente? Não deve ter coisa pior no mundo do que isso. Portanto, eu encerro, então, senhor presidente, dessa forma. Eu tenho 2 pedidos ainda de aparte, se Vossa Excelência concordar. Concedido. Ouçarei com muito prazer. Senador Cristóvão, primeiro. É surpreendente que o governo do Partido dos Trabalhadores tenha criado 10 milhões de desempregados e dizer que defende o trabalhador. Na verdade, nós cometemos, o Brasil, equívocos muito grandes, e um deles é continuar com o velho discurso do século XIX de que a estatização é que resolve os problemas do país. A estatização não resolveu na hora de ser o setor produtivo controlado pelo Estado, como nos países do leste europeu, nem está resolvendo mesmo com a ideia de que o serviço público de saúde tem que ser estatal. Estatal não é sinônimo de público. Nós temos que trabalhar para o público. E aí é uma combinação do Estado com o setor privado, eu vou dizer, não só no capitalismo, em qualquer das próximas estruturas que nós tivermos, salvo alguma coisa nova que surja ao longo dos séculos. Nós temos que trabalhar para o público. E quando um empresário investe para produzir algo que a sociedade precisa, para vender a um preço que a sociedade pode pagar, gerando emprego e pagando imposto, ele está trabalhando para o público. Inclusive, ao ter lucro, está trabalhando para o público, porque é esse lucro que leva ao investimento. O importante é criar emprego, produzir o que interessa e não o que não interessa, pagar imposto. E isso que tem que se entender. Lamentavelmente, nós temos uma esquerda nostálgica que trabalha à luz do século XIX ou meados do século XX e que não entendeu esses princípios. O princípio, por exemplo, de que a estabilidade monetária é fundamental para o trabalhador. Ainda não acreditam nisso, ainda querem inflação. E de que a relação capital e trabalho pode ser positiva para o setor público, no sentido de todos, do conjunto. Precisamos sair dessa ideia de capital relacionado ao Estado ou ao setor privado e entender que é um capital de interesse público e que esse capital de interesse público pode estar nas mãos do setor privado, se ele cumprir com as regras que a legislação determina. Muito obrigado, senador Cristóvão. Por último, senador Gladson. Senador Blário Maggi, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por levantar essa pauta aqui nesta tarde de quarta-feira e concordar com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Agora há pouco acompanhei nosso colega, senador Sérgio Petecão, sobre a situação que vive também o Estado do Acre. O índice de desemprego lá em cima. Nós estamos correndo o risco no Estado do Acre, senhor presidente, de ficarmos com 2 voos diários apenas. Justamente por quê? Porque o governo estadual cobra a maior porcentagem de ICMS possível para as empresas aéreas, enquanto que o Acre hoje, o valor do ICMS é o mais caro de todo o país, enquanto vários estados da nação brasileira estão renegociando esse ICMS para quê?
para que as empresas não deixem de operar nos estados, que não parem de gerar empregos, que dê uma oportunidade para todo mundo ter o direito de ir e de vir na hora que puder. Agora mesmo, o pessoal da TAM estava reunido comigo e o senador Petecão, a assessoria, tratavam da dificuldade que eles estão tendo em manter 2 voos operando para o estado. É por isso que eu quero, mais uma vez aqui, aproveitando essa parte que Vossa Excelência me deu, fazer esse apelo ao governo estadual que sentem com as empresas aéreas. Nós estamos mal servidos de voos para o estado do Acre. A minha preocupação é o seguinte: nós tínhamos a Azul operando, tínhamos 2 voos da Gol operando, hoje só temos 1. Temos 2 voos da TAM, correndo o risco de ela parar de operar também. Qual é o custo, o impacto que isso vai dar? Primeiro, o aumento das passagens vai disparar mais ainda. Você não vai ter opções de voo. Para me concluir, só o raciocínio. E diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, a crise política, a crise econômica e a crise financeira, é que eu não estou vendo uma força de vontade da classe política para a gente tentar resolver essa situação. Então, esse era a parte, lhe parabenizar por levantar esse assunto tão importante para o nosso na tribuna que envolve o nosso país, e dizer que estou totalmente preocupado com a situação que vive o meu estado e o nosso país. E agora mesmo o senador Petecão comentou o absurdo do programa Minha Casa e Minha Vida, do que estavam fazendo lá, senhor presidente, quando tem milhares de pessoas que não têm um lar para viver e para morar, e estão na fila há mais de 2 anos e não são chamados para ter sua casa, o que é de certo e de direito. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Eu só quero corrigir uma palavra aqui que usei errado, eu ouçarei por